O Congresso Nacional aprovou ontem as diretrizes do orçamento de 2022, destinando 5 bilhões e 700 milhões de reais para o fundo eleitoral, quase o dobro da verba de 2018. E a gente fala sobre esse assunto agora com o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Gentilmente participa da nossa programação. Senador, muito obrigado mais uma vez. Bem-vindo. Muito obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com os seus ouvintes novamente. Muito obrigado. Senador, o senhor se posicionou contrário a esse fundo voltado para as campanhas eleitorais de 2022. Por que o Congresso fez essa aprovação? E é possível reverter isso? Porque é muito dinheiro, senador. Olha, a quantia de dinheiro que aprovaram é um absurdo total. Só para te dar alguns dados comparativos para que o nosso ouvinte possa também entender isso. Para você ter uma ideia, tudo que o Brasil vai gastar em ciência e tecnologia nesse ano de 2021 é menos da metade do que aprovaram. Tudo que está destinado ao Ministério da Cidadania é menos da metade do que aprovaram. Não é? Então, esse é um país que vai aplicar mais em eleição do que em ciência e tecnologia, mais em eleição do que em cidadania. É um absurdo, perderam a noção. Eu fiz todos os discursos do mundo, tanto na CMO como no plenário do Senado, quase que consegui reverter, mas o governo atuou fortemente e eu perdi, a minha bancada perdeu, todos os senadores do meu partido, do Podemos, votaram contra, não é? Todos os 9 senadores votaram contra, nós perdemos, o governo fez 40 votos e nós, que nos opunhamos a isso, fizemos 33 votos. Então, está aprovada a verba de 5,7 bilhões, perderam totalmente a noção de valor. Para você ter uma ideia, nas eleições de 2018, o Brasil inteiro gastou 2,7 bilhões, 2,7, sendo que 70% disso era dinheiro público, o restante era dinheiro dos candidatos ou dinheiro de doação. Agora aprovaram 5,7 bilhões. É como se de 2018 para cá a inflação tivesse sido mais do que 100%. É um absurdo, perderam a noção. É um desrespeito. Nessa época de pandemia, nessa época de gente passando fome, de desemprego, aprovar 5,7 bilhões para fazer santinho, para fazer propaganda com dinheiro público, eu não sei nem o que dizer. Senador, na sequência, a pergunta de Amanda Klein. Amanda. Senador, bom dia, seja bem-vindo. Eu concordo com o senhor, é um escárnio, né, triplicar o valor desse fundo eleitoral em meio à pandemia, a queda de salários, queda de renda da população, aumento do desemprego. Na Câmara dos Deputados, e é interessante também porque foi um movimento suprapartidário, partidos de esquerda e direita se unindo em causa própria, porque, na verdade, você tem o aumento do fundo eleitoral e, por outro lado, você tem a ameaça, o risco de aprovar o distritão para valer já a partir das próximas eleições, o que dificulta a renovação no Congresso. Ou seja, esses parlamentares que já têm mandato vão poder não só usar mais dinheiro do fundo eleitoral, como terão grande probabilidade, maior probabilidade de reeleição e vão dificultar a entrada de novos parlamentares, a renovação do Congresso Nacional. Como é que o senhor acha que esses fatores, esses fatos, esses temas dialogam e podem representar um risco para as eleições e para a democracia, para a política no ano que vem? Olha, Amanda, a sua pergunta é muito boa. Eu aproveito essa pergunta para dizer o seguinte ao nosso ouvinte. Minha gente, existe oportunismo de direita e oportunismo de esquerda. Existe corrupção na direita e existe corrupção na esquerda. Não votem em candidatos por ideologia. Olhem a história ética desses candidatos. Outra coisa, entendam de uma vez por todas. Não adianta eleger um presidente da República, pode ser quem for, não vai resolver. Tem que fazer uma limpa no poder legislativo, ou seja, nos deputados e nos senadores. Ah, mas como é que eu vou saber? É tão simples. Olhe agora a lista de todos que votaram a favor desse absurdo, 5,7 bilhões para fazer política. Olha o nome de quem votou, está aí na internet. Não reeleja, pelo amor de Deus, essa gente. Eles só pensam no umbigo. Na própria carreira política, eles não pensam no Brasil. E é por isso que faz um absurdo desse. E por isso que farão também, Amanda, outros absurdos em termos de legislação eleitoral. Não tenha dúvida disso.
na hora de defender os interesses próprios, seja de esquerda, seja de direita, seja do que for, aqueles que não têm ética, aqueles que não pensam no Brasil, estão sempre unidos em proveito próprio. Senador Orilvisto Guimarães, agora a pergunta de José Carlos Bernardi. Bernardi. Bom dia, senador. Me parece que nós estamos vivendo mesmo uma pandemia ética no Congresso Nacional e isso está escancarado agora com essa aprovação de 5,7 bilhões para irrigar as campanhas eleitorais no ano que vem. Mas isso, senador, eu acredito que nasceu de uma mente brilhante essa ideia. Algum iluminado ali teve essa ideia maravilhosa de descarregar um caminhão de dinheiro para a política, sem falar que os partidos também têm a sua verba partidária anual. E essa ideia maravilhosa teve a sequência de alguns outros parlamentares. É possível, senador, o senhor dar o nome de cada um destes e principalmente deste iluminado que deu essa ideia tão fantástica de botar 5,7 bilhões de reais do contribuinte, suado dinheiro do contribuinte, no bolso destes que querem se reeleger às custas nossas? Olha, eu não tenho esses nomes. A coisa é feita sempre muito por debaixo do pano. Se nós não denunciássemos, tanto na CMO como no plenário, se nós não esbravejássemos, porque eu estou lá acompanhando a LDO, teria passado sem ninguém saber. Vocês iam saber na imprensa daqui a uma semana. Mas nós gritamos. Eu falei com amigos jornalistas, outros deputados, outros senadores que queriam denunciar isso também falaram. Mas de quem foi a ideia é difícil de saber. Ele teria que vir a público e se confessar, ou então teríamos que fazer uma investigação. O relator foi o deputado Juscelino, mas o relator pega a ideia de todo mundo. Agora, quem é que teve essa ideia, não sei, mas só sei que ela foi festejada, aprovada pela imensa maioria dos deputados e por 40 senadores. Que são cúmplices, né? Cúmplices no assalto ao dinheiro do contribuinte. Senador, mudando um pouquinho de assunto, o senhor tem contato com o ex-ministro Sérgio Moro? Alguns políticos têm tentado convencê-lo a participar, sim, da corrida eleitoral à presidência em 2022. O que diz Moro sobre o assunto? Essa possibilidade está de pé? Dependeria do quê? Olha, eu sou um desses políticos. Eu converso sempre com o Moro. Já várias vezes estivemos juntos. Temos insistido muito com o Moro para que ele saia candidato à presidência do Brasil. E o que nos move é uma coisa muito simples. Eu, como milhões de outros brasileiros, não queremos nem mais repetir o Bolsonaro, nem mais a volta do Lula. Não queremos. Eu respeito, acho legítimo, quem quer reeleger o Bolsonaro tem todo o direito de lutar por isso. Quem quer a volta do Lula tem todo o direito de lutar por isso. Nós vivemos uma democracia, respeito a todos, mas quero que me respeitem também. Eu não quero nem o Lula nem o Bolsonaro. Quero ter uma opção que eu acredite, ligada a alguém que tenha ética, que tenha cultura, que tenha preparo, que respeite o ritual necessário para ser presidente da República. Enfim, que tenha qualidades que eu não vejo nem em Lula, nem em Bolsonaro. E eu vejo essas qualidades em Sérgio Moro. Tenho conversado com ele, não só eu, vários outros políticos, como você disse. Até hoje, ele não disse nem sim, nem não. Eu fico animado porque ele não diz não. Eu converso com ele, Moro, você tem que ser candidato e tal. Não, em outubro eu respondo, outubro, novembro. Mas você aceita, deixa eu pensar, deixa eu analisar a situação. Outubro, novembro, eu digo. Então, nós estamos esperando outubro e novembro. E eu até, junto com um grupo de médicos, amigos, aí lancei uma campanha esses dias do Moro 2022, pedindo que todos comecem a insistir com ele para que seja candidato. Pode ser que ganhe, pode ser que perca, não importa. O que importa é que o Brasil precisa ter um outro caminho. Nós temos que sair dessa política bipolar, sabe? Que ou é a esquerda ou é a direita. Não! Tem o caminho do centro, do bom senso, da democracia, da cultura, da inteligência, da ética, da eficiência.
da inteligência, de pensar nesse país de uma maneira diferente, sair dessas receitas velhas. Mas ele ainda não disse sim. Mas também não disse não. Vamos esperar. Senador, a gente entra na reta final da nossa entrevista. Amanda Klein pede a palavra, mais uma pergunta. Amanda. Senador, ainda sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela também contempla aquelas emendas do relator, né, as chamadas RP9, que tem se mostrado um mecanismo, um instrumento muito pouco transparente de distribuição de recursos para parlamentares da base aliada. Qual a sua avaliação? Um horror total. E são emendas impositivas. Sabe o que significa isso? Que o governo tem 6 meses para executar, sob pena de incorrer em crime, de desobedecer à lei. Olha, o pessoal do Centrão nunca esteve tão à vontade. Nunca esteve tão à vontade. Nunca mandaram tanto. É uma coisa impressionante. Perderam totalmente qualquer limite que tinham. Infelizmente, o governo Bolsonaro, que foi eleito dizendo que não negociaria com o Centrão, é exatamente nesse governo que o Centrão floresceu mais do que nunca. Estão fazendo o que querem, estão deitando e rolando. Você veja, por exemplo, essa questão desses 5,7 bilhões. Bolsonaro pode vetar. Agora, é claro que eles podem também depois derrubar o veto lá no Congresso. Podem sim. Mas eu gostaria muito que vocês acompanhassem para ver se o Bolsonaro vai vetar esses 5,7. É o mínimo que ele poderia fazer para a gente fazer esse pessoal passar um pouco mais de vergonha ao derrubar um veto como esse, né? Mas estão muito à vontade. E aquela coisa de comprar trator e verba secreta e negociar por baixo do pano, isso está rolando e vai continuar, eu acho que cada vez pior. Quanto mais próximo da eleição, pior. Senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom fim de semana. Voltaremos a nos falar. Um abraço. Muito obrigado a vocês. Um grande abraço. Até logo. Agora